Mais um dia para você aprender o quê? História, cara. E trazendo um tema, né, dando continuidade a um tema que a galera até que gosta, né, de saber, de estudar e que muita gente sabe bastante coisa sobre esse tema. E como você viu aí no título do vídeo, é a continuação a respeito da Segunda Guerra Mundial. Se você não assistiu o vídeo passado, nem adianta. Fecha esse vídeo aqui e volta lá no outro. Até porque o primeiro vídeo, cara, é muito importante para você entender que guerra é essa, a contextualização, quem eram os participantes dessa guerra, o que a Alemanha estava aprontando e principalmente nessa guerra ela se liga à Primeira Guerra Mundial e é muito importante você também, né, dar uma assistida na playlist da Primeira Guerra Mundial. Ela não está completinha do jeito que eu queria, mas eu vou começar a atualizar ela, né, com alguns vídeos dispersos. Mas enfim, isso não importa muito agora, mas é importante você ver. Mas como eu disse, assista o primeiro vídeo porque lá você vai entender muita coisa. Mas lembrando que isso aqui também é um resumo a respeito da Segunda Guerra. Até porque eu quero abordar alguns temas por fora, até porque tem a questão da bomba atômica, do Holocausto, então tem muita coisa para falar dessa guerra. Então eu tô te entregando absolutamente tudo. E no final desses vídeos eu vou deixar o conteúdo escrito para vocês, para aquela coisa, né? Tem um vídeo, tem uma coisinha escrita, tá tudo completão e mais pra frente eu farei o mapa mental. Mas eu acho que eu já falei demais, né? Esse vídeo vai ficar grande, então se é muita enrolação, não, peraí, já ia esquecendo da coisa mais importante depois do conteúdo. Já sabe, né? Esse vídeo aqui é uma viagem no tempo. E para viajar de uma forma mais confortável, fique num lugar confortável. Eu, pelo menos, estou aqui na minha cadeirinha, né? Que não é mais ou menos confortável, mas eu preciso gravar aqui para vocês. Então, fique num lugar confortável, pegue um suco, pegue uma água, um biscoito, uma pipoca e venha comigo diretamente lá pro século passado pra gente entender um pouquinho mais da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. No vídeo passado, eu terminei exatamente ali quando Hitler invadiu a Polônia, né? Você sabe muito bem que Hitler estava ali expandindo as suas fronteiras, estava ali reerguendo a Alemanha como um império, né? Um império assim bem forte, né? Na questão militar, na questão econômica, na questão social. Então, assim, estava movimentando muito a Europa e preocupando as potências que estavam ao lado, principalmente a Inglaterra e a França, que já mandaram o papo para ele. Ou você para de expandir as suas fronteiras, ou a gente vai começar a ficar de olho em você e vamos declarar guerra. Só que, cara, Hitler no início, ele estava caminhando para isso. Só que a partir do momento que ele invade a Polônia, ele deixa muito claro o que ele queria. Ele queria, sim, uma guerra na Europa. E a partir desse momento que Hitler invade a Polônia, cara, não tinha mais outra alternativa para a França e para a Inglaterra e para as demais potências que vieram atrás dela, né? Para lutar ao lado deles contra Hitler, contra a Alemanha. Então foi isso que aconteceu em 1939. Uma coisa muito importante que eu falei lá no finalzinho do vídeo passado, e se você não assistiu, eu vou recapitular bem rapidinho aqui para você, é que Hitler estava ali expandindo as suas fronteiras. E como disse, a França e a Inglaterra e a União Soviética estava de olho em Hitler também. Só que, cara, a União Soviética é grande, né? Assim, a Rússia atualmente, né, a antiga União Soviética, ela é grande pra caraca. Naquela época era maior ainda. Então, era muito forte também, assim, na questão bélica, na questão do exército. E Hitler, espertamente, pensou o quê? Eu não posso entrar em guerra com todo mundo ao mesmo tempo. Eu não posso lutar em duas frentes, né? Na frente oriental e na frente ocidental. Eu preciso acalmar um lado e comprar barulho em outro. Então, basicamente, foi isso que ele fez. Ele foi lá, falou com o Stalin, né, que estava governando a União Soviética naquele momento, e mandou o papo. Olha só, eu quero invadir a Polônia. A Polônia é um território que te interessa e me interessa também. E era uma fronteira, cara. Basicamente, a Polônia fazia a fronteira ali entre a União Soviética e a Alemanha. Ele estreita ali, cola mais ainda a fronteira com a União Soviética, que futuramente seria muito importante para Hitler, porque ele vai invadir a União Soviética, mas isso é mais pra frente. Por enquanto, eles são amigos, tá? Bota amigos entre aspas. Até porque, como eu disse, Hitler não queria comprar um barulho assim com um cachorro tão grande, enquanto ele estivesse lutando ali com a Inglaterra e com a França. Então ele fez um pacto assim de não agressão, né? O pacto nazi-soviético, né? Se eu não me engano, depois eu vou botar o nome aí.
e falou: vamos ficar na moral, vamos ficar amigo e vamos dividir a Polônia. Então Hitler invade a Polônia primeiramente e depois, cara, posteriormente, Stalin também invade a Polônia. Como você sabe, né, Segunda Guerra Mundial. Mundial porque envolveu, querendo ou não, o mundo, até porque, como eu disse lá no primeiro vídeo, a guerra aconteceu na Europa, aconteceu ali também em uma parte do Oriente, uma parte ali também no continente africano e também nos oceanos, né, Oceano Atlântico e também no Pacífico. Então aquela coisa, a guerra estava tomando ali a proporção mundial. Então nesse meio tempo que Hitler tá ali invadindo a Polônia, o pau estava quebrando também no Atlântico. A Inglaterra e a França viram que Hitler não iria parar por ali, não iria parar na Polônia, assim como ele também não parou ali na região dos Sudetos, né, da Tchecoslováquia, consegui falar o nome. Então ele estava expandindo. Então a França e a Inglaterra, né, os aliados, vamos dizer assim, pegaram e falaram que vamos bloquear o comércio marítimo aqui da Alemanha. Não vai passar mais navio nenhum, ninguém vai comprar mais nada, a gente vai quebrar a Alemanha economicamente. Então começou esse bloqueio. Só que tu acha mesmo que Hitler vai se apavorou com esse bloqueio? Claro que não. Ele respondeu à altura, com os famosos submarinos alemães, dando início à Guerra do Atlântico. Então é aquela coisa, qualquer navio da França, ele ia lá e afundava. Qualquer navio da Inglaterra, ele ia lá e afundava. E teve, inclusive, cara, muitos navios também brasileiros que foram atingidos por submarinos alemães, né? Porque tinha toda aquela questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Com Hitler, com os aliados, que eu vou falar também e vou colocar o vídeo aí na playlist a respeito do Brasil na Segunda Guerra Mundial, até porque é um momento, assim, bastante delicado da política brasileira, né? Assim, do Brasil em si e também externamente, né? Do Brasil na política mundial. Então vale a pena falar pra vocês que eu já falei, né? Que é a respeito do governo de Getúlio Vargas, os pracinhas, mas enfim. Então os aliados já estavam começando a tentar quebrar a Alemanha de alguma forma, né? Assim, na questão do exército e também na questão econômica. Mas a Alemanha, cara, não se abalou com absolutamente nada. Hitler não estava se intimidando com absolutamente nada. Com questão de ameaça da Inglaterra, da França, né? Dos aliados, com bloqueio comercial, ele não estava nem aí. Ele estava detonando a Europa literalmente, tá ligado? A partir ali de 1940, Hitler vai detonar tudo, sem dó nem piedade, vai passar por cima de todo mundo, cara. Ele vai conseguir fazer isso com essa estratégia aqui, que é basicamente a guerra relâmpago, entendeu? É um ataque relâmpago. Primeiramente vem os carros blindados, os tanques de guerra vindo a todo vapor, destruindo tudo que tem pela frente, botando mó terror. Pra quê? Pra abrir caminho ao exército. Então basicamente quando tu vê aquele tanque de guerra, aqueles carros blindados vindo atirando tudo, derrubando tudo, a galera já recua. E é nesse recuar que as tropas de Hitler começaram a invadir cada vez mais os locais. Então essa estratégia foi muito importante para o avanço das tropas alemãs. Então só para você entender temporalmente em questão de data, de 1939 até 1941, né? 39 foi quando ele invadiu a Polônia e até 1941, cara, Hitler está dominando absolutamente tudo. Ele está ali com a sua ofensiva, ele está invadindo cada vez mais, entendeu? Então ele está dominando tudo, ganhando várias batalhas, né, pequenas batalhas que vão compor a guerra uma atrás da outra. Então os aliados eles estão começando a ficar preocupados. Então nesse meio tempo ele invadiu a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, Noruega, então ele estava invadindo tudo. Em janeiro de 1941, a maior parte da Europa continental estava ocupada pelo eixo. A França se entregou à Alemanha em junho de 1940 e, apesar de todas as tentativas de lutarem contra o avanço nazista, Holanda, Bélgica e Luxemburgo também foram absorvidas para o Terceiro Reich de Hitler. Ao norte, Dinamarca e Noruega foram invadidas em abril de 1940, enquanto a Finlândia se rendeu à União Soviética um mês antes. No leste europeu, a Polônia, o país que a Grã-Bretanha e a França defenderam, declarando guerra contra a Alemanha, foi dividida entre Stalin e Hitler. E seus habitantes agora eram sujeitos aos horrores da ocupação nazista. E chegou a vez de quem? Chuta aí pra mim, fala aí. Se tu falou a França, cara, acertou. Ele chegou ao norte da França e ele conseguiu conquistar o norte da França. Então ele chegou, cara, só pra você ter ideia, até Paris. Teve parte do seu exército desfilando ali na rua de Paris, cara, porque ele conseguiu chegar lá. Ele até chegou a tirar uma fotinha na Torre Eiffel pra dizer o quê? Eu cheguei. E aí, cara, depois que Hitler chegou até Paris,
A França falou o quê? Mano, vou jogar minha toalha, não tem como mais eu ficar nessa guerra. Ela se enfraqueceu demais. Então ela assinou a rendição. E aí ele falou, beleza, a França já caiu. Agora quem vai cair é a Inglaterra. Então ele direcionou todas as suas forças, cara, toda a sua tropa e tudo mais para derrubar a Inglaterra. Só que a Inglaterra é aquela coisa, é osso duro de roer nessa Segunda Guerra Mundial. Havia também tropas aliadas indo para a Grã-Bretanha, vindas de países de todo o globo. Da Austrália, Nova Zelândia e Canadá, soldados saíam dos barcos para pegarem armas e lutar pelos aliados. Junto à preparação para a batalha, precauções também foram tomadas contra um bombardeio nazista às terras britânicas. Máscaras de gás foram distribuídas para aplacar o medo dos ataques com gases que foram feitos nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Holofotes foram instalados nas maiores cidades para iluminar aeronaves inimigas e os blackouts noturnos se tornaram comuns. Depois do estrago causado por ataques de zeppelins alemães na Primeira Guerra Mundial, todo o esforço foi feito para proteger os tesouros nacionais britânicos. Sacos de areia eram usados para proteger prédios importantes. Vitrais foram removidos. Quadros foram retirados da National Gallery. E, junto com eles, manuscritos inestimáveis do British Museum foram guardados em abrigos antibombas. As batalhas entre a Alemanha e a Inglaterra se deu pelo ar, ali com os aviões, com os bombardeiros. Então assim, teve guerra até no céu, cara. Até no céu teve guerra. Teve guerra na água, na terra e no ar. Então assim, o negócio tava doido, cara. E Hitler tava tomando um pau dos ingleses, tá? Até porque os ingleses eram muito bons e eficientes no mar com a sua marinha e também eram eficientes demais no ar com seus aviões, cara, com seus aviões de guerra. Então era um avião atirando no outro, tacando bomba no outro. Grupos depois de grupos de bombardeiros nazistas acompanhados por caças seguiam para os barcos e portos do sul da Inglaterra. Mas apesar de serem em bem menor número, 5 esquadrilhas de Hurricanes e Spitfires se apresentaram e tomaram os céus para desafiar os aviões modernos e de alta tecnologia alemães. Com bravura e coragem insuperáveis, os pilotos deram tudo de si pelo rei e pelo país em uma batalha épica do David Churchill contra o Golias de Hitler. Incrivelmente, os alemães perderam 2 vezes mais aviões que os britânicos. E, contrário à crença de Hitler de que em apenas 4 dias venceria a RAF, a Luftwaffe logo descobriu que tinha uma enorme batalha adiante. Eles não só estavam diante da bravura e da determinação dos pilotos inimigos, mas os britânicos também tinham uma tecnologia super secreta revolucionária que daria grande contribuição ao resultado da batalha. O que mais tarde ficaria conhecido como radar dava aos controladores britânicos conhecimento prévio dos ataques da Luftwaffe, enquanto grandes torres rastreavam os céus ao longo da costa inglesa até o mar. Dentro do país, a unidade de observação britânica continuava a empregar métodos mais tradicionais, examinando os céus dia e noite, pronta para telefonar ao controle assim que uma aeronave inimiga aparecesse. E foram assim que os ingleses conseguiram resistir ao máximo essas investidas, essa ofensiva alemã. E 2 coisas foram muito importantes para essa resistência inglesa ser bem sucedida. A primeira delas foi o radar, cara, até porque o radar ele foi criado nesse meio tempo e ele ajudava a detectar quando um avião inimigo estava próximo, no céu ali inglês. Então ajudava muito mais na eficiência, né, e no êxito do combate aéreo. E o segundo fator, cara, foi esse carinha aqui. Cara, esse cara foi um grande líder nesse momento, né? O primeiro-ministro, né? Ele foi um grande líder nesse momento da guerra, de levantar a moral dos ingleses, de resistir ao máximo ali na guerra. E ele era um cara muito inteligente, muito sábio e não deixou a Inglaterra se render de jeito nenhum. Foi até o fim lutando contra a Alemanha. Por enquanto, a gente tá falando o quê? Que teve a guerra ali, mais concentrada na Europa,
no Atlântico. Agora a gente vai falar das batalhas no continente africano. Nesse primeiro momento, cara, uma pessoa que ficou perturbando demais a galera ali da África foi justamente Mussolini. Mussolini, ele tinha assim um plano na sua cabeça de expandir também seus territórios e suas influências, assim como Hitler, assim como qualquer outra potência na época. Ele queria fazer basicamente um Império Romano parte 2. Só que não foi tão fácil assim. Ele tentou invadir o Egito e tomou um couro. Aí ele falou o quê? Vou invadir a Grécia. E tomou outro couro, tá ligado? Então ele tomou basicamente muito couro nas suas invasões. Não foi tão bem sucedido assim. Mas você acha que ele desistiu? Claro que não. Vai chegar um momento, cara, que Hitler vai lá dar uma moralzinha para ele. E nesse meio tempo que tá tendo guerra aqui, bomba ali, a Alemanha invadindo aqui, a Inglaterra atacando o avião pra lá e bomba pra cá, teve a assinatura do pacto tripartite. É um pacto muito importante para você entender, cara. Muito, muito, muito importante. Esse pacto foi entre a Alemanha, a Itália e também com o Japão. Esse pacto dizia o quê? Que qualquer país que atacasse diretamente esses três, seja a Alemanha, a Itália ou o Japão, estaria automaticamente na guerra contra eles, entendeu? Então era basicamente assim, se você mexer com um de nós, você vai ter que mexer com todo mundo. E ninguém queria mexer com esses três em primeiro momento, né? O pacto tripartite vai dar origem ao que nós conhecemos como o eixo. Então a guerra ficou dividida entre os aliados, né? A França, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Brasil e outra galera contra o eixo, que era quem? A Alemanha, a Itália e o Japão. E outra galera também. Cara, e aquela coisa, Hitler estava passando o rolo compressor por cima de todo mundo, basicamente. Então ele foi lá, né? Lembra que Mussolini tentou invadir a Grécia e não deu em nada. Ele foi lá e deu uma mãozinha a Mussolini e invadiu a Grécia. E aí sim, eles conseguiram expandir seus territórios para lá. Só que, cara, Hitler queria mais, queria fazer a sua próxima vítima. Ele já tinha conseguido ali derrubar a França, em certo modo. Ele estava tentando derrubar a Inglaterra, mas ele queria a cabeça da próxima pessoa, ele queria a cabeça de Stalin. Então ele foi lá perturbar a União Soviética. Ele já estava forte o suficiente naquele momento. E lembra que eu falei, quando ele invadiu a Polônia, ele colou ainda mais a sua fronteira com a União Soviética. Isso era justamente o que ele queria, colar mais a fronteira. E isso daria a liberdade dele invadir com maior facilidade a União Soviética. Então em 1941, cara, Hitler aprontou novamente. Ele ignorou totalmente o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, e ele invadiu a União Soviética com o maior exército invasor dessa guerra, cara. Ele simplesmente colocou toda a sua força para invadir a União Soviética. A urgência de um ataque na frente oriental começava a crescer. O fato de Stalin ainda controlar recursos vitais para a máquina de guerra nazista estava longe do ideal de Hitler. E quando o ministro do exterior da União Soviética, Molotov, visitou Berlim em novembro de 1940, a inquietação do Führer com o poder russo aumentou. Com a União Soviética em posição econômica tão forte, Hitler percebeu que podia ser forçado a se curvar a qualquer exigência que Stalin quisesse fazer. E ele estava determinado a não perder um segundo em sua preparação para uma campanha oriental. Em 18 de dezembro de 1940, Hitler ordenou a diretriz número 21. E pela declaração inicial, era óbvio que ele falava sério. As forças armadas da Alemanha devem se preparar, antes mesmo da conclusão da guerra com a Inglaterra, para derrotar a Rússia soviética em uma campanha rápida. A campanha recebeu o nome de Operação Barbarossa, em homenagem ao rei medieval e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Até mesmo Hitler sabia que seria uma batalha monumental entre as duas visões de mundo opostas. Para que a campanha tivesse sucesso, Hitler sabia que o tempo era tudo. E isso exigia táticas da Blitzkrieg no seu máximo. Não só porque o Exército Vermelho seria extremamente perigoso assim que começasse a reagir, mas também porque se a Rússia não fosse conquistada até o início do inverno, o frio se tornaria uma questão importante. Em seu território, em condições extremas, o Exército Vermelho certamente teria vantagem. Como já foi dito antes, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill já havia tentado avisar de várias maneiras a Stalin sobre o ataque iminente. Mas como Churchill não confiava em Stalin, o líder russo sentia exatamente o mesmo em relação ao britânico.
Também, claro, Stalin sabia da dependência alemã dos recursos russos. Então, não acreditou que fosse possível Hitler tomar uma atitude tão radical. E esse livrinho aqui, que daqui a pouco eu vou gravar um vídeo a respeito dele, né, que é junho de 1941, Hitler e Stalin, que vai contar justamente, cara, esse trâmite político entre esses dois. Porque todo mundo dizia pra Stalin o quê? Hitler vai te pegar. Só que Stalin ficava tipo, não, mano, ele não vai fazer isso. Ele assinou um pacto comigo. Até que o dia que Hitler foi lá e invadiu a União Soviética, e Stalin ficou tipo, ele fez isso mesmo? E aí tu já sabe, né? Tu já sabe que o pau vai quebrar. Então Hitler fez isso em junho de 1941 na operação chamada Barbarossa. E de primeiro momento, cara, é importante dizer que os russos estavam tomando um pau dos alemães, assim, apanharam demais. Teve a Batalha de Leningrado, que foi uma das mais sangrentas ali entre a Alemanha e a União Soviética. Então tava tipo assim, cara, Hitler estava dominando basicamente a Europa toda. Tinha dominado a França, tava ali tacando bomba na Inglaterra. Se tá todo mundo lutando ao mesmo tempo em todos os lugares, tem uma hora, cara, que o exército de alguém vai começar a ficar fraco. Foi justamente isso que começou a acontecer com o exército alemão. A galera que tava lutando na União Soviética começou a ficar sem muitos recursos, tá ligado? Já tava ficando machucado. Então a ligação, né, o contato, né, para trocar de tropa tava ficando muito distante, até porque estavam chegando, né, invadindo cada vez mais a União Soviética. Então ficar trocando as tropas estava ficando complicado, e mandar suprimentos também. Então eles fizeram o quê? Vamos começar a sugar os recursos locais. Então eles chegavam, né, e invadiam a casa das pessoas, as fazendas, pegavam tudo para poder se reabastecer novamente e continuar lutando. Só que essa tática de pegar os recursos naturais que tinham ali na região estava funcionando para os alemães. Então Stalin mandou o papo para a galera: eu quero todo mundo deixando suas casas, suas fazendas, seus comércios e metendo o pé e fazendo o quê? Queimando tudo. É pra queimar tudo, é pra queimar plantação, matar o gado, é pra queimar tudo, pra não deixar nada para os alemães. E essa tática ficou conhecida como terra arrasada. E isso começou a dificultar os alemães, porque conforme eles iam avançando no território russo, eles já não estavam encontrando mais os recursos. Então estava ficando cada vez mais pesado. E outra coisa que ajudou muito os russos foi justamente o general Inverno. O Inverno fez um grande estrago no exército alemão. Então tava tendo baixa porque não tava tendo recurso, então a galera tava morrendo de fome e morrendo de frio. Mas mesmo assim, não receberam ordens de recuar, era só que avancem cada vez mais. Só que isso estava ficando um pouquinho caro para a Alemanha. Agora, deixando um pouquinho de lado a guerra na União Soviética contra a Alemanha, vamos falar um pouquinho da guerra no Pacífico, que vai ser muito importante para a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Até porque, cara, a guerra no Pacífico, assim, logo inicialmente, era algo assim entre a China e o Japão. O Japão e a China sempre tiveram uma rivalidade assim desde muito tempo. E essa rivalidade não ficou de fora da Segunda Guerra Mundial. Então eles começaram a atacar cada vez mais a China. Só que o Japão não queria só a China, ele queria mais. Então o Japão começou a ameaçar a ordem em algumas colônias no Pacífico. E claro que a galera não estava gostando nada disso, né? A Inglaterra não estava gostando, os Estados Unidos também não estavam gostando muito. Só que no dia 7 de dezembro de 1941, cara, os japoneses perderam a linha legal, cara. Perderam a mão e decidiram atacar essa base naval aqui americana que ficava no Havaí. Cara, eles chegaram simplesmente assim como uma tempestade de bomba. Tacaram bomba pra tudo que é lado. Uma cabeçada de gente morreu nesse ataque, basicamente surpresa aí dos japoneses. E a partir daquele momento, cara, tu sabe o que vai acontecer, né? Não tinha outra alternativa senão os Estados Unidos da América declarar guerra ao Japão. E tu lembra do pacto tripartite, né? O pacto do eixo? Ele declarou guerra ao Japão, então automaticamente declarou guerra à Itália e à Alemanha. E aí, irmão, o pau vai terminar de quebrar de vez. E você sabe muito bem, cara, que a entrada dos Estados Unidos lá na Primeira Guerra Mundial foi muito importante para a decisão final daquela guerra. E ele entrando na Segunda Guerra Mundial não seria diferente, tá? Até porque vai ser nesse momento que os Estados Unidos entram na guerra que eles vão começar a respirar uma maior tranquilidade bem entre aspas, até porque era um exército novo, um exército que tinha um poderio bélico muito bom, então o jogo vai começar a virar para os aliados a partir daquele ataque. E é justamente nesse ataque que nós encerramos o segundo vídeo. Então, o terceiro vídeo, cara, nós vamos falar de fato
um pouco dessa questão americana dentro da Guerra Mundial, como os aliados conseguiram reverter o jogo e começar a ganhar cada vez mais as batalhas e empurrar cada vez mais o exército alemão para a Alemanha novamente, e o fim da guerra e o pós-guerra. Então o terceiro vídeo vai ser muito importante para você entender o desfecho dessa guerra, né? Vale a pena você conferir o vídeo 1, esse vídeo e o vídeo 3, tá? E os vídeos que vão sair posteriormente a essa trilogia, tá? Vai sair sobre o Brasil, os Estados Unidos, sobre Hitler na Alemanha, Mussolini, vai ter muita coisa. Então é isso, gente. Eu não vou enrolar muito porque esse vídeo ficou muito grande, tá? Mas se você gostou, quiser deixar o seu like, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ative as notificações e se inscreva. E caso tenha gostado da minha pessoa, me siga no meu Insta pessoal, no Insta de História e no TikTok também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!